Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Um texto bem conhecido, né? Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Glória a Jesus. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos. Esses 3 versículos que nós lemos, como eu falei antes, ele é muito conhecido, né? Muita gente conhece esses versículos aqui, que foi o próprio Jesus quem falou. Só que as pessoas entendem um pouquinho diferente do que Jesus realmente quis dizer. Quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus estava chamando a todos, sim, né? Porque Jesus quer salvar a todos. E Ele então estava aqui nos ensinando como que nós devemos fazer, porque nós cansamos, né? No decorrer da vida, nós nos sobrecarregamos com os problemas, as aflições do mundo. E Jesus então estava dizendo: você está cansado, está sobrecarregado, você não está se aguentando mais? Vinde a mim, quer dizer, venha para mim. Jesus falando, e eu vos aliviarei. Só que quando Jesus falou isso, Ele estava então chamando a todos, mas uma coisa que as pessoas hoje interpretam muito errado, alguns por ignorância, porque não leem a palavra, estou falando de pregadores, tá? De líderes que falam assim, que dizem: venha como você está. Na realidade, nós vamos entender melhor o que Jesus quis falar. Esse vinde a mim, Jesus estava convidando a todos. Só que as pessoas, por não lerem então, né, a palavra, e eu não estou falando de pessoas que vêm ao culto assistir, mas principalmente de quem está pregando, de quem está ensinando. Então ensina errado, porque completa e diz assim: Jesus disse, venha como está. Não está escrito isso, venha como está. Apesar de que é o venha como está. Só que as pessoas modificam esse venha como está e dizem assim: pode permanecer como você está. Então aí é que está o erro. Porque quando a pessoa não tem o conhecimento teológico, não tem o conhecimento da palavra, tudo bem
que tem uma interpretação errada até que ela aprenda. Mas falando de líderes, né, de pessoas que têm a obrigação de estudar para ensinar, então isso aqui se torna um erro muito grave, porque nem todos, é claro, mas alguns dizem: venha como está e continue como está. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Então eles usam esse texto aqui que Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então Jesus realmente está dizendo: vinde a mim. Ele está convidando: venha para mim, você está cansado, venha para mim, eu vou te ajudar. Então ele está dizendo: pode vir do jeito que você estiver. Só que não permaneça do jeito que você veio. Então quando nós viemos para Jesus, e isso acontece com todos, aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você. Você veio da forma que você estava. Eu vim para a presença de Jesus porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo das idolatrias. Elas me atormentavam à noite, eu já contei aqui esse testemunho. E graças a Deus, desde o primeiro dia que eu fui para a presença do Senhor, nunca mais eu senti medo. Graças a Deus, porque Jesus me libertou. Então você pode ter vindo por causa de uma doença, você pode ter vindo por causa de um problema financeiro, você pode ter vindo por uma dificuldade na família. Então você veio como você está. Só que daí Jesus não disse: permaneça como você está. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então as pessoas dizem isso. E aí o povo que está ouvindo tem o entendimento de que, se eu vim, porque todos vêm cheios de pecado, né? Todos nós viemos para Jesus, nós estamos sobrecarregados de pecado. Mas aí a pessoa diz: eu vim cheia de pecado, eu roubo, eu mato, eu minto, eu invejo, eu falo mal dos outros, então eu posso continuar desse jeito, eu vim para Jesus, tá bom. Não, não é assim, né? E uma coisa que hoje muitos pregadores, muitos pastores, muitas igrejas, quando eu digo muitas, eu não estou generalizando, eu não estou falando de todas, porque graças a Deus sempre tem um remanescente fiel, né? Sempre tem aquele que prega a verdade, fala a verdade, como é a palavra do Senhor. Mas muitos hoje estão esquecendo de falar sobre arrependimento. E vocês sabem que eu bato muito nessa tecla. Arrependimento. Se arrepender das coisas que fazia quando veio para Jesus. Então, eu vim cheia de pecado, eu vim cheia de coisas que eu praticava lá no mundo que não agradava a Deus. Mas agora que eu vim para Jesus, então eu tenho que mudar. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Então não podemos ficar do jeito que nós estávamos quando viemos para o Senhor. Bem claro isso, né, irmãos? Amém? Então nós não podemos vir para Jesus e permanecer do jeito que a gente veio. Estou repetindo várias vezes para você gravar bem, para você não esquecer. E aí então, quando a maioria das igrejas hoje não prega mais sobre arrependimento, porque são mensagens, né? Eu já falei aqui várias outras vezes para vocês, que tem mensagens que não dá ibope, tem mensagens que não dá aplausos, tem mensagem que, ao invés de encher uma igreja, esvazia uma igreja. Você pode observar por nós aqui mesmo, no culto de terça, olha o tanto de cadeira que tem vazia. Por quê? Porque a palavra de Deus é ensinada. E o povo não quer muitas vezes saber de um ensino para mudar.
Mas se eu anunciar aqui, essa semana, na cidade de Correia Pinto, terça-feira eu vou estar pregando como ficar rico. Terça-feira que vem, vocês podem ter certeza que a igreja vai estar lotada. Porque é o tipo de mensagem que chama o povo. Ah, eu quero ficar rico. A pastora vai ensinar como é que faz para ficar rico, então eu vou no culto. Mas essas mensagens não produzem arrependimento. Não produz mudança de vida. E infelizmente, é o que está sendo pregado hoje em dia. Venha para a igreja, já não se diz nem venha para Jesus. Diz, venha para a igreja que você vai ficar rico. Venha para a igreja que você vai resolver seus problemas. Venha para a igreja que você vai ter dinheiro no banco. Venha para a igreja que você vai ter um carro novo. Venha para a igreja que você vai comprar uma casa. Gente, não é isso o que o Evangelho ensina. A palavra de Deus nos ensina salvação. Então a salvação está sendo esquecida de ser pregada nos altares. O arrependimento está sendo esquecido, o arrebatamento da igreja está sendo esquecido. Está sendo esquecido de se pregar que existe um inferno, que existe um céu, que aquele que não aceitar Jesus, infelizmente, vai para o inferno. Então os líderes dizem assim, eu não posso pregar isso, porque senão a minha igreja vai esvaziar. Eu não tenho essa preocupação, irmãos, graças a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, as mensagens que eu ouvia, eu era criança ainda, então eu cresci ouvindo sobre arrebatamento, sobre inferno, sobre segunda vinda de Jesus. Eu cresci ouvindo sobre juízos de Deus. Então eu cresci ouvindo isso. No tempo que eu me converti, pregar sobre arrebatamento era a melhor pregação que se podia ter. Hoje em dia, são poucos os que falam sobre isso. Eu procuro falar sempre. Acho que vocês até enjoam, porque quando me vem subir, lá vem a pastora com o arrebatamento da igreja. Mas tem que ser pregado. E para um povo ser arrebatado, ser salvo, quando Jesus vier nos buscar, antes disso esse mesmo povo tem que se arrepender. Então tem que ter arrependimento sincero. E não é mais pregado sobre arrependimento. Então hoje eu trouxe essa mensagem aqui para te falar um pouquinho sobre como que é o arrependimento verdadeiro que nós temos que ter. Tá? Eu escolhi aqui algumas coisas, e como eu digo sempre para vocês, eu procuro trazer mensagens para tirar dúvidas que vocês têm. Então algumas pessoas já me perguntaram, pastora, como é que eu posso saber que eu sou salvo? Você vai entender hoje, se você é um salvo ou não. Tá bom? Amém? Então vamos lá. Entendido, essa introdução aí? Então vamos ver por que o arrependimento é tão necessário. Então lembre disso. Sem arrependimento, arrependimento de quê, pastora? Dos nossos pecados. Sem arrependimento, não existe conversão verdadeira. Se a pessoa só vem para a igreja, ela nunca se converteu. Porque o que é se converter? Então vamos ter esse entendimento agora. A primeira coisa que nós temos que fazer, ou que acontece na nossa vida, quando nós viemos para Jesus, porque olha só, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus disse, eu vos aliviarei. Jesus não disse, vinde para mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te deixar rico. Jesus não falou isso. Ele disse, eu vos aliviarei. Então que alívio é esse? Então a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do arrependimento verdadeiro, que quando nós viemos para Jesus nós temos que ter a percepção do pecado. Como assim? A primeira coisa que Jesus faz quando a pessoa vem para Ele, então, é abrir os olhos dessa pessoa. Então, quando você veio para Jesus, quando eu vim para Jesus, a primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi abrir os nossos olhos. Pastora, mas eu não estava cego. Não é esse tipo de
cegueira, esse tipo de abrir os olhos. Não é o físico, mas é o espiritual. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer conosco, quando nós viermos para Ele, é abrir os nossos olhos. Coloca aí, Gui, Atos 26, 26, 18. Atos 26, 18. Para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Jesus estava falando isso aqui, para quem? Para o apóstolo Paulo. Quando Paulo se converteu, Jesus disse, eu te escolhi para que você vá, e através de você, então, eu vou abrir os olhos daqueles que estão em trevas. Através da pregação do apóstolo Paulo, né? Então, Jesus abre os olhos da pessoa quando ela vem para Jesus. O que é esse abrir os olhos? Em Lucas 15, 17, pode pôr aí, Gui, Lucas 15, 17, que é o texto da passagem do filho pródigo. Ali também o filho pródigo, né, aquele que tinha saído da casa do pai, gastado toda a sua herança, diz assim, caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então esse caindo em si aqui, que o filho, né, que tinha abandonado a casa do pai, percebeu, ele caiu em si. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, abrindo os olhos, ele percebeu que na casa do pai tinha abundância de pão e ele estava passando fome. Então esses dois textos nos ajudam a entender que Jesus abre os nossos olhos. Quando nós viemos para Jesus, a primeira coisa ele vai abrir os nossos olhos. Como assim? Nós vamos perceber as coisas erradas que nós estamos fazendo. Ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos poder ver o nosso pecado. Então, abrindo os nossos olhos, nós vamos ter o entendimento de como que o pecado é uma doença. Nós passamos, né, aí o ano passado, desde 2019, pela pandemia, que foi terrível, né? E era uma praga, uma peste. E as pessoas muitas vezes consideram essa pandemia que teve como a pior coisa que aconteceu. Não foi a pior coisa. É terrível, foi terrível. Mas a pior coisa, pior que uma doença, pior que uma peste que possa afligir o mundo inteiro, é o pecado. E a pessoa não se apercebe, antes que Jesus abra os olhos dela, de que pior que todas as coisas, de que qualquer doença, de que qualquer tragédia, a pior coisa é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Amém? Então o Senhor abre os nossos olhos para nós termos essa percepção do pecado. Ou seja, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. E vamos entender que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Nós vamos ter o arrependimento, podemos dizer assim, que é a graça de Deus, né? É um presente que nós não merecíamos e Jesus resolveu nos salvar, morreu por nós. Então esse arrependimento, ele humilha o nosso íntimo. Quando você se arrepende de alguma coisa, você sente lá dentro de você uma humilhação, porque você reconhece, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou absolutamente ninguém sem Deus. Então nós temos essa percepção do pecado e vamos nos sentir dentro de nós vamos ter essa humilhação íntima, que vai se transformar no exterior. Então aquela humilhação que nós vamos ter conosco mesmo, ninguém vai chegar e te humilhar, você vai se humilhar e dizer, por que eu faço essas coisas? Por que eu peco?
por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Então é você mesmo se humilhando, reconhecendo que você é pecador. E essa transformação que vai ocorrer dentro de você quando você reconhece que é pecador, vai se mostrar no teu interior, no teu exterior. Então acontece no interior, mas se mostra no exterior. Como assim? Você vai se arrepender e a partir daquele arrependimento, você vai mudar de vida. Então você vai ser uma pessoa melhor. Você não vai mais mentir, você não vai mais roubar, você não vai mais falar mal dos outros. Então começa dentro e se mostra no nosso exterior. Porque o arrependimento, então, é o remédio para a nossa alma. Amém? O arrependimento é um remédio. Se você não se arrepende, você nunca vai receber a cura. Então nós temos que ter essa percepção do pecado. Ou seja, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Ah, pastora, mas eu não mato, eu não roubo, se eu não posso ajudar ninguém, eu também não atrapalho. Essa frase existe por aí, né? Mas não adianta isso. Porque nós somos descendentes de Adão. Adão pecou, então todos nós já nascemos com o pecado no nosso sangue. Nós somos pecadores. Por melhor que você tente ser, você pode tentar fazer o bem, ajudar os outros, ter boas obras, mas isso não vai invalidar de que você é um pecador, de que eu sou uma pecadora. Então nós temos que ter essa convicção, nós temos que perceber que nós somos pecadores e reconhecer. Mas tem gente que não quer ter essa percepção, não quer reconhecer, quer ficar com os olhos vendados. Você já assistiu algum filme geralmente filme de árabes, né? Quando conta a história de pessoas dessa nacionalidade, né? Os árabes, às vezes aparece aqueles homens que treinam falcão. Quem é que já viu uma cena assim? Com o falcão com os olhos vendados. Você já viu, com certeza. É o que o diabo faz com as pessoas. A pessoa se torna tão orgulhosa que não quer reconhecer que é pecador, ela está como aquele falcão que está com os olhos vendados. O dono desse falcão só tira aquela venda, né, da ave ali, quando ele quer soltar ele para voar. De repente, ele treina esse pássaro, então ele estende o braço, o falcão volta para o braço dele, ele coloca de novo aquela máscara. Para quê? Para que o falcão não fuja e continue em obediência a ele. É o que o diabo faz com as pessoas. Quando a pessoa não quer abrir os olhos e reconhecer que é pecador, é porque o diabo está ali com uma venda nos olhos da pessoa e acaba levando essas pessoas para o inferno. Então isso é muito triste, porque a pessoa não vai ser salva. Então, quando a pessoa reconhece que é pecador, essa venda sai. Por quê? Porque Jesus abre os nossos olhos. Então nós vamos cair em si, né? Como o rapaz da história do filho pródigo. Ele caindo em si, ele reconheceu que ele tinha errado. Então quando nós caímos em si e nós dizemos eu sou pecador, é o primeiro passo para o arrependimento verdadeiro. Amém? Eu estava olhando para aquele relógio lá, eu estava vendo, nossa, já estou atrasada, mas não, aquele ali está parado. Esquecemos, né, filho, de trocar a pilha dele. Felipe já está trocando. Então, entendido até aqui, nós temos que reconhecer que somos pecadores, senão não aconteceu arrependimento sincero em nós. A outra coisa que tem que acontecer para que o nosso arrependimento seja sincero diante de Deus, é que nós temos que sentir tristeza pelo pecado. Então nós reconhecemos que somos pecadores e temos que sentir tristeza. Por quê? Veja só, vou usar outro exemplo aqui. Eu gosto de usar exemplos para você gravar bem a mensagem. Quando uma mulher está grávida, pode acontecer, né, há casos de mulher que na hora do parto não sente dores, mas isso é um caso à parte.
Porque quando a mulher está grávida, aquilo que ela sabe é que ela vai sentir dor para ganhar o bebê. É assim ou não é? Toda mulher que fica grávida sabe que é maravilhoso ter um filho, mas que a dor vai acontecer. Então é a mesma coisa que acontece conosco quando nós nos arrependemos. Nós não podemos nos arrepender verdadeiramente se nós não sentirmos tristeza. Como assim? Aquele que não sente tristeza não se arrependeu de verdade. Fica triste porque pecou. Fica triste porque errou. Tem gente, veja só. Tem gente que ao invés de sentir tristeza pelo seu pecado, porque caiu novamente, porque errou, ficou triste, tem gente que conta como uma grande vantagem. Então ali nunca existiu arrependimento sincero. Tem gente que diz assim, está dentro da igreja, né? Porque quando eu era do mundo eu fazia isso, eu fazia aquilo, acontecia. É diferente de você dar um testemunho do que você fazia. Não estou falando de testemunho, isso é correto. Mas eu estou falando daquela pessoa que se engrandece e diz assim, porque eu enganava 300, porque eu era o tal, porque eu era o máximo. Então essa pessoa nunca sentiu tristeza pelo que fazia. Está contando como vantagem. Entendido isso, irmãos? Amém? Então sentir tristeza é você dizer assim, puxa vida, como que eu podia fazer essas coisas? Por que eu fazia isso? Fico triste de lembrar o que eu fazia. Então isso é sentir tristeza pelo pecado. E tem gente que não sente tristeza. Então se vangloria porque fala as coisas que fazia, que enganava, que conta vantagem. Essa pessoa nunca teve um arrependimento sincero. Porque a pessoa que tem um arrependimento sincero, ela não vai contar vantagem. A pessoa que tem um arrependimento sincero, ela pode contar no testemunho que ela vai dar, como eu falei. Eu fazia isso, eu bebia, eu roubava, eu usava droga. Mas ela conta assim, mas Jesus me libertou. Então é diferente. Mas aquele que nunca se arrependeu vai dizer, mas eu fazia e acontecia. Então esse nunca sentiu tristeza, quer dizer, não houve um arrependimento sincero. Então para acontecer um arrependimento sincero, primeiro nós temos que ter a percepção do pecado, saber que nós somos pecadores e depois sentir tristeza pelo pecado que nós cometemos. Gui, coloca aí Salmo 38, 18. (38, 18) Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Se você não sente tristeza, irmão, pelo que você fez, porque nós somos pecadores, nós continuamos pecando, até Jesus vir nos buscar e nos glorificar, nós vamos continuar pecando. Só que é diferente de pecar, porque somos pecadores, e de amar o pecado e viver no pecado. Então, quando você peca, você vai sentir essa tristeza. É uma tristeza que parece que mói teu coração. É aquela tristeza assim que não te deixa dormir, que não te deixa comer, que não te deixa sorrir. É uma tristeza doída. Toda tristeza eu acho que é doída, né? Mas é aquela tristeza assim que... você, por mais que você tente fazer, você não melhora enquanto você não dobrar teu joelho, confessar o teu pecado e pedir perdão a Deus. Se você não sente essa tristeza quando você peca, olhe direitinho para dentro da tua alma que tem coisa errada aí. Se você peca e diz, está tudo bem, todo mundo faz, vou fazer também. Você nunca se arrependeu de verdade. E quem nunca se arrependeu de verdade, não é salvo. Né? Por quê? Porque nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, para nós sermos salvos através de Jesus. Então a tristeza nós temos que sentir. Joel 2,13.
Joel 2:13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que Deus está dizendo aqui? Nos tempos bíblicos, as pessoas rasgavam as suas roupas, em sinal de tristeza e em sinal de arrependimento. Só que muitas vezes ficava só na aparência. Não era um arrependimento verdadeiro. Então Deus está dizendo, rasgue o teu coração, não rasgue a tua roupa. Quer dizer, se entristeça pelo teu pecado. Rasgue o coração, chore, se arrependa. Então Jesus também falou isso quando ele falou lá em Mateus 6,16. Ele falou, pode pôr lá, Gui, Mateus 6,16. Ele falou que os hipócritas desfiguram o rosto para dizer que estão jejuando. Os fariseus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então esse texto aqui que Jesus falou, nos mostra que tem gente que faz de conta que está triste, mostra só uma tristeza falsa no rosto, são os hipócritas, né? São aqueles que poderiam ser atores de televisão, porque a palavra hipócrita na realidade significa ator, né? Então estão ali representando, então ficam tristes, mostram o rosto triste, mas não teve aquele arrependimento, não rasgou o coração, como fala lá em Joel. Então não teve arrependimento, tá? Então a tristeza espiritual, ela tem que ser sincera, irmãos. Nós não podemos fingir que estamos tristes porque nós pecamos, nós não podemos fingir um arrependimento. Nós temos que ter um arrependimento sincero. Sabe por quê? Porque o nosso pecado, ele ofende a Deus. Todo pecado que nós praticamos é uma ofensa contra Deus. Então, guarde bem isso na tua mente e pense assim, mas se eu pecar, eu vou estar ofendendo a Deus, que é tão bom, que é tão maravilhoso, que me abençoa tanto, que me dá vida, que me dá saúde, que me dá força para vencer. Então, não esqueça disso. Todo pecado que nós praticamos é uma ofensa contra Deus. Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Quem não está nem aí, que nunca se converteu, não vai nem dar importância para isso. Mas aquele que é um cristão verdadeiro, aquele que se arrependeu de verdade, vai dizer, eu não quero pecar. Porque eu não quero ofender o meu Deus. Amém, irmãos? Entendido isso? Então esse é um dos motivos que a gente diz, eu não quero pecar. Eu não quero ofender a Deus. Deus é tão bom. Por que eu vou pecar? Ah, pastora, mas eu acabo pecando. João disse assim, filhinhos, se pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Então nós vamos pecar, enquanto nós estivermos aqui. Mas não porque nós amamos o pecado, porque nós ainda estamos no nosso corpo físico que é pecador. Mas nós temos que fazer de tudo para não pecar. Porque se eu peco, eu estou ofendendo a Deus. Então não peque. Não peque. Daí tem aquelas pessoas, né? Não quero que você me entenda mal. Tem gente que... tem pessoas que se arrependem de momento. Às vezes ouvem uma pregação. E nessa pregação, então... choram, erguem os braços, se jogam no chão, estou arrependido, Chorar é uma coisa diante de Deus, e é correto. Mas tem gente que chora, é igual chuva de verão. Sabe aquela chuva assim que dá e passa rápido? É aquele arrependimento falso. Ouviu a palavra, me arrependo, vou dobrar meu joelho, vou me jogar no chão,
mas sai de dentro da igreja, faz coisa pior que estava fazendo quando entrou. Então esse é um arrependimento falso. É o hipócrita que Jesus fala. Tá? Não estou dizendo para você não chorar numa mensagem, não é isso. Estou dizendo que tem gente que só se emociona, mas não se arrepende de verdade. A terceira coisa, nós já lemos o versículo, né? Já. A terceira coisa, para o nosso arrependimento ser sincero, nós temos que confessar o nosso pecado. O que é isso? A confissão do pecado. Porque a tristeza que nós temos que sentir porque pecamos é um sentimento tão forte que vai fazer você chorar. Você vai chorar. Então eu não estou dizendo aqui que você não pode chorar. Eu estou dizendo que é aquele que chora, mas não se arrepende de verdade. Então, a confissão, ela é autoacusadora. Olha só, eu quero que você entenda bem isso aqui. A confissão é autoacusadora, quer dizer, nós mesmos nos acusamos. Eu pequei. E um detalhe que nós temos que observar é que essa confissão, para ser verdadeira, ela tem que ser aquela confissão que diz, eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque uma pessoa que rouba, por exemplo, um ladrão roubou lá, não sei, 500 mil reais. Um exemplo. Ele foi pego, ele confessa o roubo. Mas ele confessa o roubo porque foi pego. Se ele não tivesse sido pego no seu roubo, ele não teria confessado. Então ele confessa, mas continua amando o roubo. Ele vai voltar a roubar por amor ao roubo. Então é diferente de você se autoacusar. Quer dizer, quando eu me autoacuso, eu digo, eu pequei, eu sou pecador, eu tenho que me arrepender. Sabe quando você mesmo se acusa, irmãos, o teu pecado, quando eu mesmo me acuso do meu pecado, nós impedimos que o diabo nos acuse. Porque daí nós já nos acusamos. Entenderam isso? A função do diabo, o que o diabo faz é nos acusar dia e noite diante de Deus. Já preguei aqui sobre isso. O objetivo do diabo é isso, ele quer levar a pessoa para o inferno. E antes, então, quando a pessoa está viva, ele vive acusando essa pessoa diante de Deus. Está vendo? Olha lá o que está fazendo. E diz que é crente, diz que é salvo, diz que é cristão. Então ele sempre está nos acusando diante do Pai. Mas quando nós mesmos nos acusamos, quer dizer, autoacusamos, eu mesmo reconheço, eu sou pecador. Eu pequei. Você vai diante do Pai e diz, Pai, eu pequei, me perdoa em nome de Jesus. Aí o diabo nem precisa te acusar, porque você já se acusou. Entendido isso? Amém? Vocês ficaram me olhando assim com uma carinha. Entendido? A função do diabo é nos acusar diante do Pai. Ele faz isso, sempre. Mas quando você confessa, você vai estar dizendo para ele, ei diabo, tirei tua chance, ó, nem precisa, eu já confessei, Deus já me perdoou porque Ele é bom. Amém? Então nós temos que confessar, nós temos que reconhecer, eu sou pecador. Agora essa confissão tem um detalhe, irmãos. Tem gente que chega diante do Pai e confessa assim tudo de montão. Como é que a gente diz de atacado, né? Atacado é quando é bastante coisa. Então, confessa tudo de atacado. Senhor, perdão por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Ô, gente, essa confissão não é válida. Pastora, você não pode dizer que não é válida. Não é que... como é que eu vou dizer para você?
Você tem que chegar diante do Pai e confessar pecado por pecado. Você não pecou tudo de um montão de uma vez só. Você mentiu, você roubou, você adulterou, você olhou para o outro com interesse, você falou mal, levantou falso testemunho. Então tem pecados diferentes. Como que você vai chegar e vai dizer, me perdoe, Senhor, por todos os meus pecados? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma oração aqui, ou qualquer outro líder, qualquer outro pregador, estiver fazendo uma oração pelo povo, como nós não vamos identificar o pecado de cada um, porque nós nem sabemos, cada um sabe dos seus, nós podemos dizer, Senhor, perdoa os pecados do teu povo. Eu faço isso, vocês já me viram orar assim. Perdoa os pecados da tua igreja. Aí é diferente. Mas quando é a oração individual, você vai chegar diante do Pai e vai dizer, Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei tal coisa, eu falei tal coisa, eu julguei uma pessoa que eu não devia ter julgado, julguei de maneira errada, porque tem toda aquela explicação do julgamento, como eu já falei para vocês. Então nós temos que confessar. Porque senão Deus pode olhar para você e dizer, tá bom, meu filho, eu te perdoo, mas você está pedindo perdão do qual pecado mesmo? Né? Ah, mas eu não estou com paciência para ficar dizendo, então, você não tem paciência para receber o perdão também. Entendido isso, meus irmãos? Amém? Então você tem que classificar o teu pecado. Pai, hoje eu fiz tal coisa que eu não devia de ter feito. E ali você fala que tal coisa é essa. E daí, se você estiver arrependido mesmo, você vai dizer, me perdoa em nome de Jesus. E Deus vai te perdoar. Aí, pastora, mas se eu pecar 15 vezes por dia, confessa as 15. Importa o número. Confessa. Porque quando a pessoa coloca tudo no atacado, então, e quer jogar tudo diante de Deus, é como se ela estivesse dizendo, eu estou com pressa de sair da tua presença. Me perdoe e tchau. Daí só quer o interesse do perdão. Então você tem que, primeiro, entender que você é pecador, sentir tristeza pelo teu pecado e confessar cada um deles. Davi pediu perdão até pelos pecados que ele tinha cometido e nem sabia que tinha cometido. E nós também devemos fazer isso. Porque às vezes a gente peca e nem percebeu que pecou. Entendido? Amém? Se coloque diante de Deus assim e vai dizendo, Senhor, se você nunca fez isso. Tal dia na minha vida eu tinha, vamos dizer que, sei lá, você fala, eu tinha 15 anos e eu fiz tal coisa. Estou arrependido. Quando eu cheguei na idade adulta, eu fiz tal coisa. Então se arrependa dos teus pecados e confesse cada um deles. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Amém? Então confesse. Já vou, estou quase terminando, tá? Quando eu digo já vou terminar, eu levo mais uns minutos, mas eu já termino. Outra coisa que nós temos que sentir quando nós realmente nos arrependemos é vergonha pelo pecado. Tá? Aqui eu não vamos ler agora, Gui, mas só para quem quiser anotar, ali da confissão do pecado, 1 João 1, do 8 ao 9, e Salmo 38, 18, fala sobre confessar pecado. É que eu já falei demais, eu acho. A outra coisa que nós temos que fazer quando nós nos arrependemos de verdade é sentir vergonha do nosso pecado. Vergonha. Aqui entra o mesmo caso que eu falei ali quando a pessoa não tem tristeza, que conta como vantagem. Aqui também acontece isso. Quando a pessoa não tem vergonha do que ela fez, ela conta como vantagem. E não se sente envergonhada. Quer dizer, ela pode dizer, eu roubei, mas não fica nem vermelho por dizer isso?
Então, se a pessoa não sente vergonha pelo seu pecado, não aconteceu arrependimento sincero. Se não aconteceu arrependimento sincero, ela pode dizer que crê em Jesus, que crê no sacrifício de Jesus, mas ela não vai ser salva, porque não existe salvação sem arrependimento. Ah, pastora, mas não é o arrependimento que salva, quem salva é Jesus? É claro que quem salva é Jesus. Mas se você não se arrepender, como é que você vai receber o sacrifício que Jesus fez por você? Se Ele fez para perdoar o pecado. Amém? Entendido isso? Então nós temos que sentir vergonha do nosso pecado. E quando nós lembrarmos das coisas que nós fizemos lá atrás, antes de vir para Jesus, ou do que nós fizemos no dia, não importa, nós temos que sentir vergonha, porque senão a pessoa não mudou de vida. Então isso é arrependimento sincero. Agora esse nós temos que ler, Gui. Coloca aí Esdras 9:6. Esdras 9:6. E disse: ó meu Deus, estou confuso e... o quê? Envergonhado, para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Então aqui, né, a palavra do Senhor está nos mostrando que nós temos que nos envergonhar do nosso pecado. Sabe aquela vergonha de ter, bem como disse aqui, ó, de olhar para Deus e dizer: ai, por que eu fui fazer isso? Então envergonhe-se dos teus erros. Eu tenho que me envergonhar dos meus erros. Não é porque eu estou aqui em cima ensinando para vocês que eu sou melhor ou que eu não tenho pecado. Eu tenho pecado e tenho que mudar. Qualquer um tem. O único que nunca pecou foi Jesus. Então nós temos que nos envergonhar do nosso pecado. Se não tivermos vergonha pelo que fizemos, nós estamos sendo dominados pelo orgulho e nunca nos convertemos de verdade. Nunca nos arrependemos de verdade. E o pecado ele é tão sério, irmãos, porque ele expôs, olha só, o nosso pecado expôs Jesus à vergonha. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele levou todos os nossos pecados. Então Ele foi envergonhado no nosso lugar. Então nós temos que sentir vergonha. Mas tem gente que acha bonito. Ah, eu faço, eu sou o dono sei lá, a última bolacha do pacote, sou o gás da Coca-Cola. Eu posso fazer tudo, eu posso fazer o que eu quero. Nunca se arrependeu. Não vai ser salvo. E não sou eu que estou dizendo, tá? Eu não posso dizer para ninguém, você é salvo, você é condenado. Só Deus pode fazer isso. Mas é o que a Bíblia nos faz entender. Então, se você não tem vergonha do teu pecado, você nunca se converteu de verdade. A outra coisa, sentir ódio pelo pecado. Ah, pastora, mas como que eu vou sentir ódio se você mesmo fala que nós temos que tirar o ódio de dentro do nosso coração? É claro, mas você não vai estar tendo ódio por uma pessoa. Você vai estar tendo ódio do pecado. Então, da mesma forma que você foge de uma doença, fuja do pecado. Tenha ódio de pecar. Tem gente que, quando levanta de manhã, quando acorda, né? Nem se lembra de dizer: Senhor, me cubra com teu sangue, para que hoje eu não peque, eu não quero te entristecer, eu quero fugir do pecado, eu quero resistir ao diabo. Sabe, fuja do pecado. Lute contra o pecado. Porque o pecado é pior do que o diabo. Tem gente que treme de medo do diabo, mas não se importa e não vigia e fica pecando, pecando, pecando. O pecado é pior que o diabo, porque o diabo, ele só pode te tentar, mas ele não pode te obrigar a pecar. Ele te tenta para você pecar, mas ele não pode te obrigar. Agora, o pecado te afasta de Deus. Quando você peca, você se afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, fuja do pecado. Fuja. Não precisa ter medo do diabo. Não quero dizer para você viver com medo, mas se você tem algum medo, tenha medo de pecar. Porque o pecado é pior que o diabo.
Entendido isso, irmãos? Amém? Então o nosso pecado expôs Jesus à vergonha. Jesus não precisava ter passado aquela vergonha de ser crucificado nu, de estar ali que o próprio Pai virou as costas para ele, porque ele estava cheio dos nossos pecados. Tudo que nós fizemos. Olha só, quando nós pecamos, nós sentimos tristeza. Você já imaginou como que ficou Jesus no seu espírito com a culpa e a tristeza de todos os pecados, desde Adão até a última pessoa que ainda vai nascer? Jesus levou tudo sobre ele. Como que Jesus ficou angustiado? Como que Jesus ficou triste por tudo isso? Porque estava tudo em cima dele, mesmo ele nunca ter tido um único pecado. Então o nosso pecado expôs Jesus à vergonha. Faça de tudo para você não pecar. Faça de tudo para você não entristecer Jesus. E a última das coisas então que eu anotei aqui, vou repetir então, para o arrependimento ser sincero, você tem que saber que você é um pecador, que às vezes tem que ter percepção do pecado, você tem que sentir tristeza pelo pecado, você tem que confessar o teu pecado, não dizer tudo no montão, Senhor, não. Identifique o teu pecado. Eu matei, eu roubei, eu menti, eu enganei. Aí peça perdão. E até por aqueles que você nem sabe que cometeu, que são chamados de pecados ocultos. Confissão do pecado, então, a vergonha pelo pecado. Sinta vergonha. Se você não sente vergonha, você nunca se arrependeu. O ódio pelo pecado. Então, ame a Deus, ame as pessoas, mas odeie o pecado. Amém? E a última coisa que eu anotei aqui, então, poderia ter muito mais, mas o nosso tempo não dá. Converta-se do pecado. O que é converter-se? A palavra conversão é mudar de caminho, né? Se você está indo para a esquerda, agora você se converte, você vai para a direita. Quer dizer, é um exemplo de mudança de caminho. Eu estava indo para cá, eu vou mudar o meu caminho? Então eu venho para cá. Estou falando de mudança de caminho. Então, converter-se do pecado é abandonar o pecado. Abandone o pecado. Ah, pastora, mas você mesmo falou que nós vamos pecar até enquanto nós estivermos aqui. Sim, mas tem diferença de pecar porque somos pecadores e de pecar porque amamos o pecado. Então não ame o pecado, tenha ódio do pecado e fuja dele e converta-se. Converta-se verdadeiramente, ou seja, abandonar o pecado. É morrer para o pecado. Morra para o pecado. E viva uma vida de arrependimento. Então, arrependimento não é uma vez na vida, irmãos. Tem gente que acha que assim, eu me arrependi quando eu levantei a mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Está tudo bem, não preciso nunca mais me arrepender. Não, arrependimento é diário. Nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Então, arrependimento é morrer para o pecado e ter uma vida de arrependimento. É não ser orgulhoso, é não ser soberbo de dizer, não, eu não preciso. Como você não precisa se o próprio Jesus falou para Pedro? Pedro estava ali junto com Jesus, vivendo ali, convivendo com Jesus, se alimentando com Jesus, caminhando com Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, Pedro, quando você se converter, apacente as minhas ovelhas. Então Pedro não era convertido ainda. Mas Jesus estava dizendo, Pedro, tem coisa que a gente tem que mudar todo dia. Tem que se arrepender. Então era isso que Jesus estava dizendo. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, quer dizer, se converta, está indo numa direção, está indo na direção errada, vá para a direção certa. E o homem maligno em seus pensamentos, deixe, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Então, deixe o seu caminho, se converta. Converter, então, é mudar o caminho. Estou indo para um lado, está tudo errado, vou me converter agora, eu vou para o lado certo. Amém?
Então, converter-se do pecado. Irmãos, então, essa mensagem do arrependimento, ela não está sendo pregada nos púlpitos. Está sendo pregado, você vai ficar rico, você vai pagar suas contas. Você vai pagar suas contas porque Deus vai te ajudar. Mas o arrependimento para a salvação tem que ter. E os pastores não estão mais pregando isso. E daí, como é que fica a alma das pessoas? Se não tiver arrependimento. Então, olha só, a pergunta que sempre me fazem, né, pastora, como eu posso saber se eu sou salvo? Se você sente saudade do que você fazia antes de vir para Jesus, você ainda não é um salvo. Aí eu bebi a minha cervejinha. Que saudade, parece que eu estou sentindo o gosto. Tem gente que diz isso, né? Eu nunca bebi, eu nem sei o gosto da cerveja. Graças a Deus. Mas se você sente saudade do que você fazia, você ainda não é salvo. Ai, mas eu não posso passar por perto de alguém que está fumando, que aquela fumaça me dá uma saudade. Conserte teu coração, você ainda não é salvo. Não se converteu de verdade. Então, se você sente saudade do que fazia, você não é salvo. Se você não sente vergonha do que você fazia, não aconteceu a salvação. Como eu falei, tem gente que conta como vantagem. Então nunca se arrependeu. Para encerrar, então, uma historinha. Eu sabia que a mensagem de hoje ia ser longa, porque o texto é grande, né? E eu podia ter anotado muito mais coisa, mas... Olha só, 3 homens conversavam. 3 irmãos, vamos dizer assim. Irmãos em Cristo, tá? Então eles estavam conversando, os 3 frequentando a igreja. E um disse assim: o que fez vocês abandonarem o pecado e virem para Jesus? Daí um disse assim: eu abandonei o pecado e vim para Jesus quando eu vi as alegrias que vão ter no céu. O outro disse assim: eu não. Eu vim para Jesus quando eu entendi o tormento que vai ter no inferno. Aí o terceiro, que provavelmente foi o que fez a pergunta, disse assim: eu não. Eu vim para Jesus, eu me converti a Jesus quando eu vi o amor de Deus. Nós não podemos nos converter por medo do inferno. Nem só por esperar as coisas boas do céu. Vai ser tudo bom, eu vivo falando isso para vocês. Mas nós temos que nos converter porque nós entendemos que Deus nos amou a tal ponto que deu o seu único filho para morrer por nós. Então nós temos que viver uma vida, tentar viver uma vida longe do pecado, porque como que eu posso ofender o meu Jesus, que morreu por mim no meu lugar? Quem tinha de estar lá naquela cruz era eu, e Ele assumiu o meu lugar. Então venha para Jesus, porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Não venha por medo. Venha porque você entendeu o plano da salvação. Jesus morreu por você na cruz. Derramou o seu sangue até a última gota. Vamos imaginar uma coisa aqui, ó, quando o sangue de Jesus, ele jorrava, tá? Ele jorrava. Ele espirrava longe. Mas conforme foi diminuindo o sangue, então começou a gotejar, né? Isso a gente pode ter esse entendimento. Então até a última gotinha do sangue que caiu do corpo do Senhor Jesus foi por você e por mim. Porque Ele nos ama. Tem um detalhe que o diabo sempre quer que você caia nesse engano. Que você duvide do amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca. Ele te ama. Ah, pastora, mas eu não sinto o amor de Deus. Você não precisa sentir, você só tem que acreditar. Ele te ama.
De verdade. Ele quer você perto dele, foi ele que te fez. Você não quer ter os filhos perto de você? Se você ainda não tem filhos, mas você pode amar um sobrinho, uma pessoa próxima. Você quer essa pessoa perto de você. Porque você ama. Jesus morreu no teu lugar e no meu lugar. Entregue tua vida para Jesus assim, ó, sem ficar guardando nada para você aqui. É Ele, a pessoa mais importante na minha vida. Então, se arrependa de verdade. Irmãos, os nossos pecados, eles são piores que os pecados dos demônios. Porque os demônios não pecaram contra o sangue de Jesus. Olha só, o sangue de Jesus saiu todo do corpo. Quando não tinha mais sangue, saiu água. Por amor a nós. Então, os demônios, eles não pecaram contra o sangue de Jesus. Porque Jesus não morreu pelos demônios. Jesus derramou o sangue dele por você e por mim. Então, quando nós pecamos contra o sangue de Jesus. É pior que o pecado dos demônios. Faça de tudo para ter um arrependimento sincero na tua vida. Ai, pastora, mas eu pequei, estou me sentindo tão triste. Glória a Deus pela tristeza que você está sentindo, que é sinal de que você é um salvo. Se você não for salvo, você não vai sentir tristeza quando você pecar. Porque é o Espírito Santo que vai estar colocando essa tristeza para que você corra logo, dobre o joelho e diga: Senhor, me perdoe, em nome de Jesus. Ficou entendido isso, meus amados? E não pense, mas eu peco, ninguém mais peca. Todo mundo peca. Não importa a posição social, não importa a posição dentro da igreja, se é pastor, se é pastora, se é só membro que fica no banco. Todos somos pecadores, mas todos temos a oportunidade de arrependimento e salvação em Jesus. Amém? Ficou entendido a importância do arrependimento? E ficou entendido por que o diabo cega os líderes de hoje em dia para não pregar sobre arrependimento? Porque se a pessoa entende que tem que ter um arrependimento sincero e verdadeiro, ela vai se arrepender. Se ninguém nunca ensinar, a pessoa nunca vai saber. Você foi abençoado com essa palavra?